Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje a gente está falando um pouquinho do coração. No dia 29 de setembro a gente comemorou aí o Dia do Coração, né? Um dia para a gente pensar nesse órgão tão importante para nós. E conversamos também, doutora, no primeiro bloco, a respeito das complicações cardíacas na Covid-19, né? E a doutora citou algumas, entre elas a insuficiência cardíaca e a miocardite, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o que é, quais são os sintomas dessas complicações aí. Então, uma das complicações da Covid é a pericardite. Então, é a inflamação só da capinha do coração. Então, acontece geralmente nos pacientes internados. Então, eles começam a desenvolver uma dor torácica que melhora quando a pessoa senta. E às vezes não, uma alteração eletrocardiográfica, mas quando há alteração eletrocardiográfica, acontece uma alteração no segmento ST do eletrocardiograma, que é bem específico, que é uma alteração até parecida com eletrocardiograma de infarto, mas a clínica é totalmente diferente. Então pode acontecer nos internados, é uma ação às vezes direta do vírus ou uma ação inflamatória mesmo. Pericardite existe, é muito comum em quadros gripais. Então, a pessoa faz um quadro gripal, mesmo não sendo pela Covid, uns 15, 20 dias depois começa a desenvolver essa dor torácica diferente. Geralmente, ela é autolimitada, ela não provoca descompensações graves. Foram vistos muito poucos casos de derrame pericárdico, que seria o acúmulo de líquido nessa capinha do coração e que comprime o coração. Mas, geralmente, essas pericardites pela Covid, elas são leves, autolimitadas, a gente usa anti-inflamatórios e corticoides e elas melhoram realmente. A miocardite já é um pouco diferente. Miocardite já é uma inflamação do músculo do coração. Então a dor geralmente tende a ser mais intensa, o coração ele realmente pode perder a força, porque é uma inflamação intensa do músculo do coração. E o eletrocardiograma também é muito parecido com o eletrocardiograma de infarto agudo e a dor ela é mais forte. E a miocardite, ela pode ser realmente fulminante, pouquíssimos casos evoluem com miocardite fulminante, mas é uma das complicações da Covid. E aí com essa miocardite o coração perde a força e o paciente desenvolve uma insuficiência cardíaca grave, geralmente aguda e pode ser fatal. Mas isso só em pacientes com Covid mais grave, né? Agora uma miocardite mais leve, ela também dá dor no peito, só que a dor geralmente é contínua, então ela altera também as enzimas do coração, as mesmas que a gente pede para infarto, troponina, CKMB, mioglobina, e altera o eletrocardiograma também. Às vezes não temos como diferenciar uma miocardite de um infarto agudo do miocárdio e o paciente acaba tendo que ir para o cateterismo cardíaco e muitas vezes a gente se surpreende porque não tem nenhum entupimento nas artérias do coração. Então a gente chega à conclusão que aquela dor, aquela alteração eletrocardiográfica foi da miocardite. E o tratamento é clínico, com corticoides, anti-inflamatórios e com remédios para melhorar a função cardíaca nesse paciente. E são doenças, a pericardite e a miocardite, que com o tratamento elas curam ou elas são doenças que eu vou ter ali sempre e eu preciso tratar contínuo? Bom, a pericardite costuma ser autolimitada, né? A pericardite costuma não complicar, não fazer aquele derrame pericárdico, aquele líquido em volta, e ela costuma melhorar. A gente usa anti-inflamatórios não hormonais, que são ibuprofeno, alguns outros que a gente pode colocar via oral, inclusive. A gente usa corticoide, porque já é o tratamento da Covid mais grave, já inclui os corticoides, então geralmente tem é autolimitada, realmente ela melhora. Então a pericardite ela vai muito bem. A miocardite, se for muito grave, ela cursa realmente com uma falência cardíaca. Mas quando ela é mais leve, a gente dá remédios realmente para o coração, para evitar que ele dilate. Pode haver com o tempo uma substituição da célula do músculo cardíaco por uma célula cicatricial, mas você tratando na hora, você tende a regredir aquela inflamação e o paciente evolui muito bem. E a insuficiência cardíaca, qual que é a diferença da relação entre uma doença e a outra? A insuficiência cardíaca pela Covid, ela pode acontecer por uma diferença, uma mudança na relação entre a demanda de oxigênio que o corpo precisa e o quanto o coração consegue
fornecer, porque você imagina um paciente super inflamado, com uma infecção absurda, o coração tem que trabalhar muito mais para levar oxigênio, ele já não está fazendo a troca de oxigênio, já não está saturando bem, então o coração tem que trabalhar absurdamente. E às vezes ele fica mais fraco, ele entra em falência por causa disso. Isso é uma ação que é a relação entre a oferta de oxigênio e o quanto o coração trabalha. E outra é a ação realmente direta do vírus e a inflamação provocada por ele. Então, é o que a gente vê, os pacientes que já são cardiopatas, que já têm uma insuficiência cardíaca, eles pioram muito nessa evolução. E a gente acaba tendo que usar bastante medicação, que às vezes retém sódio também, às vezes vai muito líquido para os tratamentos que a gente tem que colocar e acaba dificultando o manejo desses pacientes. Então, pelo menos os cardiopatas, que acabam sendo os que eu mais atendo, alguns descompensam realmente o coração. Eu só vi isso nos mais idosos e cardiopatas. Os mais jovens vão muito bem. Eles geralmente não descompensam o coração, a gente consegue ir mais tranquilo, né? Mas os mais velhos, os mais idosos, eles cursam com uma descompensação, sim. Muito bem, doutora. Antes de nós finalizarmos, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo em relação a esse dia do coração, aos cuidados que a gente tem que ter com o coração e aos cuidados que a gente tem que ter com o coração em meio à pandemia também. Então, agora eu acho que quem tem que consultar agora, fazer check-up, pode esperar. Né? Check-up cardiológico nessa fase agora, eu acho que não tem nenhuma indicação. A pessoa pode esperar aí mais uns 2 meses. Quem tiver doença cardiológica e estiver em acompanhamento, não pode esperar. Porque se houver uma descompensação de hipertensão, de arritmias, de insuficiência cardíaca, ele pode realmente desenvolver uma forma mais grave da COVID. E para os meus pacientes cardiológicos e para os que têm essas doenças, que realmente fiquem isoladinhos em casa, porque se pegarem essa infecção, a chance deles desenvolver a forma grave é bem maior. Muito bem, doutora. Muito obrigada pela participação no dia de hoje. Eu que agradeço. Você sabe que eu estou sempre à disposição. Sempre as portas do programa estão abertas. Muito obrigada também a todos vocês que nos acompanharam.